Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fabiana Moraes e hoje nós vamos conversar sobre o lado sombrio do carnaval. Eu vou trazer para vocês algumas informações bem bizarras, mas bem interessantes para a gente entender todas essas histórias dos nossos ancestrais, histórias realmente reais que aconteceram principalmente na Grécia, na Roma Antiga, e são histórias bastante curiosas para a gente entender toda essa energia atual do carnaval. A gente escuta muitas pessoas falarem para tomar cuidado no carnaval sobre as questões energéticas. Muitas pessoas religiosas, principalmente das linhas espírita, umbandista, falam muito sobre a questão de ter cuidado com a energia dos espíritos nesse momento, que poderiam ter energias sombrias em volta. Mas hoje o carnaval está muito ligado também ao catolicismo, porque ele antecede a quaresma, e eu vou explicar o porquê, como o catolicismo de alguma forma se envolveu com essa tradição tão pagã, e é bem interessante para a gente entender. Então vamos lá, porque tem várias informações bastante bizarras, mas bem interessante para a gente entender essa energia tão antiga. Provavelmente, tá, pelas pesquisas que eu fiz, na Babilônia, na Antiguidade, haviam duas festas, possivelmente originaram o carnaval, que eu anotei aqui. Eram uma celebração em que um prisioneiro, olha que interessante, ele era solto e ele assumia a posição de rei, com sua vestimenta, usava suas roupas, né? Comia do bom e do melhor e, pasmem, ainda dormia com suas esposas. Bem chocante isso, mas não para por aí, tá? Então ele assumia toda a forma do rei ali durante alguns dias, não sei se eram 3 dias, e depois ele era chicoteado e enforcado ou empalhado. Loucura, né? Parece história assim de terror, mas acontecia. Havia também um outro rito realizado pelo rei no período próximo ao equinócio da primavera, que era um momento de comemoração do Ano Novo na Mesopotâmia. E era um ritual onde ocorria no templo de Marduk, um dos primeiros deuses mesopotâmios, tá? Onde o rei ele perdia todos os seus poderes, tá? E ele era surrado na frente da estátua de Marduk. Por que isso, né? Eu já vou falar para vocês. Dentro desses ritos, eles acreditavam muito nessa questão da dualidade, da subversão, e eu já vou explicar isso. Então, o rei ele meio que se colocava numa posição de humilhação, para quê? Para demonstrar submissão àquela figura, àquela estátua, àquela energia daquela divindade que ele acreditava. Em seguida, novamente, ele assumia o trono. E essas são duas festas que a gente vê, como eu falei, que envolvem o carnaval e fala sobre essa troca de papéis, sobre essa troca social. E essas transformações, elas eram temporárias, né? Do prisioneiro ser humilhado. É como se fosse uma penitência, uma forma daquela pessoa pagar pelos pecados gerais de todos. Outra história muito bizarra, e eu sempre achei ela interessante, mas ao mesmo tempo muito, muito macabra, é a história do Rei Momo, que até hoje a gente vê tendo uma representação sobre esse símbolo no carnaval, né? E muitas pessoas não conhecem a origem e a história realmente do Rei Momo, que também é bastante macabra e tem vários rituais bem interessantes, assim, para a gente entender essa questão que eu falei do sacrifício, que era muito presente na antiguidade. Então, como que era escolhido esse rei Momo na antiguidade? Eu já vou contar para vocês. É bem interessante. Fiz várias anotações. Eu tenho o hábito ainda de escrever, eu gosto muito. Então, o mais belo soldado, né, romano, tá? Ele era escolhido para essa ocasião. Então, ele ia ser coroado rei também, tá? Durante 3 dias da festividade. O soldado era tratado como uma alta autoridade local, ele ia ser o anfitrião de todas as orgias que aconteciam bastante nesse período de carnaval, onde tudo era liberado. Encerrada essa comemoração, vem de novo essa questão de
da necessidade de um sacrifício. Então você recebe, vamos dizer, todas as coisas e depois disso você meio que é obrigado a morrer. Então depois que acabava a celebração, ele era sacrificado no altar de Saturno. E posteriormente começou a se escolher homens obesos da cidade. Por isso que a gente vê hoje a figura do rei Momo mais gordinho. Mas olha que loucura, ninguém imagina. Então aí tem uma questão de humor negro também, né? Do bobo da corte, né? De ser colocado numa situação onde aparentemente tem o poder, né? Mas ao mesmo tempo ele vai ser, na verdade, o sacrifício dentro desses rituais bastante macabros que a gente vê aqui. Então, na antiguidade, como eu falei, haviam muitos sacrifícios, muito apelo sexual, né? Essa energia era muito forte. Como eu falei, é uma festa de origem pagã. E todas essas questões, gente, de tudo que acontecia na antiguidade tem um peso energético, né? Eu que trabalho com terapias holísticas. Se vocês gostam desse tema, querem saber mais um pouquinho sobre a questão energética do carnaval, eu fiz um vídeo o ano passado, eu vou deixar por aqui. Eu sempre me atrapalho aonde eu vou deixar, mas vai estar no final desse vídeo e vai aparecer também naquelas abinhas ali, é só apertar, tá? E um outro vídeo também bem específico, dando bastante detalhes sobre a origem do carnaval, né? Outros pontos para que você possa entender cada questão. Então a igreja ela resolveu criar novos ritos, tá? E foi permitido, na verdade, ela tentou fazer com que o carnaval acabasse, mas não deu muito certo. As pessoas já, de alguma forma, já estavam bem envolvidas nessa prática. Então ela permitiu como se fosse um momento de escape, bem como eu falei, onde tudo pudesse ser permitido para depois se preparar para a entrada da quaresma, que é 40 dias, onde é um momento que a gente sabe de bastante penitência, até punições, dependendo do rito dos fiéis. Então, por isso que o carnaval tem muito isso de exceder, de permitir, né? Que era um momento onde foi liberado muitas coisas e depois disso, se eu não me engano, eu li em algum artigo que parece que até durante esses 3 dias não podia ser preso, isso até na antiguidade, porque era aquele período onde tudo poderia ser liberado. O carnaval também, a tradução é bem forte, né? Quando a gente se dá conta de coisas e celebrações que a gente pratica ou tá inserido de alguma forma, a gente vê como as coisas são bizarras, né? Porque a tradução seria a festa da carne, né? Então é bem forte esses rituais quando a gente se dá conta de tudo isso, né? Ligado a sacrifícios muito bizarros em nome dos deuses, né? Essa era a justificativa. Então eu tentei trazer para vocês alguns elementos, bastante resumido esse vídeo, mas para você saber um pouquinho dessa parte sombria do carnaval, o que é essa celebração que a gente para, né, todos os anos, né? Todo mundo para, tem um bom feriadinho ali, mas o que tá ligado a tudo isso? Muita gente não sabe, né? A gente acaba ali celebrando sem saber de toda essa questão histórica. Então é isso, se você gostou desse vídeo, eu peço a sua colaboração, deixa o seu like, compartilha, porque ajuda muito, outras pessoas têm a possibilidade de ver ele. E se você chegou aqui pela primeira vez, também se inscreve no canal, é um canal de pluralidade, digamos assim. Eu falo de vários temas, conto muito dentro das minhas histórias, né, dentro das minhas próprias práticas, então vocês vão ver muitas coisas ligadas ao meu trabalho hoje, né, como terapeuta holística, como estudante de psicologia, então é muito voltada à questão comportamental, social e espiritual. Então um beijo grande no seu coração e espero você no próximo vídeo. Até mais!